Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um evento do Instituto ESP, né? Um evento que vem sendo promovido sistematicamente, né? Nós já estamos com algumas lives aí sendo promovidas, e gostaria de desejar boas-vindas a todos, muito feliz com a presença de todos aqui conosco. Esse evento é um evento que nós esperamos que tenha um público bem numeroso, considerando as duas pessoas que vão falar, tanto a Michele Cammers quanto o Marco Leite, já já eles vão entrar. E antes de falar sobre o evento propriamente dito, queria dizer para vocês que o Instituto ESP, né, é um instituto que promove eventos de psicanálise e também temos hoje 2 cursos de pós-graduação. Tanto o curso de Fundamentos da Psicanálise, Teoria e Clínica, e Psicanálise com Criança e Adolescente. Nós iremos mandando essas informações para vocês depois, mais para o final do evento, pelo chat. Sejam bem-vindos aqui e ficamos muito felizes com a presença de todos. Para que nós possamos começar o evento e não ficar enrolando aqui, gostaria de apresentar as duas pessoas que vão falar conosco. Já vou colocá-las na tela, só estou aqui aguardando os últimos ajustes técnicos deles, né? E daí vocês terão essa grandiosidade desse evento. Só um segundinho. Depois a gente começa o bate-papo. Marco Leite, você já está na tela? Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou escutando um monte de coisa aqui. Eu estou escutando a minha filha, a Michele, o Ferdinando. Vou apresentá-los, né? Então, gostaria inicialmente de apresentar o Marco Leite. Marco Leite é psicanalista, membro do Instituto Lalangue de Londrina. Ele é mestre em psicologia pela Universidade... Ô, Marco, peraí, Ferdinando. Marco, é tua filha gritando, cara. Ela mesma. Ela aprendeu a assoviar. Isso. Chama ela fazer live com a gente, cara. Ela ajuda aí. Daqui a pouco ela aparece assoviando aqui, senão vai ficar assim. Posso? Vamos lá. Continuando, então, né? Então, só repetindo, o Marco Leite é psicanalista, membro do Instituto Lalangue, aqui em Londrina. Ele é mestre em psicologia, com ênfase em psicanálise pela Universidade Estadual de Maringá, em 2014, certo? E também foi graduado em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, ele é coordenador da pós-graduação em Fundamentos da Psicanálise pelo Instituto ESP, onde ele é supervisor e docente também. Ele é docente da graduação em Psicologia e supervisor na Universidade de Londrina, na PUC, Paraná, e na Unifil, que é uma universidade que aqui está em Londrina por enquanto também. Certo? Ele é autor de livros, né, e artigos. Ele tem 2 livros. Posso continuar? Marco, eu estou pedindo para você desligar o microfone um pouquinho. É você que desliga, Ferdinando. Marco, tá uma barulheira da tua filha aí. Pronto, né? Ele é autor de um livro chamado Ainda Há Amor, né? Em particular, ele está também trabalhando com outro livro, que é o Kane Antes de Ler, Propaganda, certo? Que foi publicado pela editora Caligrafia. E nesse livro, é um livro de poesia bem interessante. Se alguém tiver interesse, depois vamos mandar informações para vocês. Agora eu acho que o som paralelo do Marco diminuiu e, pelo jeito, resolveu o problema, né, Michele? Aham. Claro, tem que botar ele na casa, né, Ferdinando? Eu vou agora falar sobre a Michele, né? Acompanhei a Michele esse tempo atrás numa aula da Psicanálise com Criança e Adolescente, onde nos conhecemos. Foi uma grata aula, uma professora excelente, também uma psicanalista, né? Mestre em Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia também da USP, bolsista CAPES PDSE, no período de 2015 a 2016, na Université Paris-Sorbonne, né? Denis Diderot, na França. Certo?
coordenador e professor do curso de especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde, atuação multiprofissional, psicopatologia da infância e adolescência e psicanálise, da Clínica à Cultura, né, é um curso inédito, do Hospital de Santa Catarina de Blumenau. Psicanalista do grupo Escuta de Professores do programa Corpo Jovem, Cooper Jovem de Blumenau. Ela é organizadora e autora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e Adolescência, né, que vai ser relançado logo, né, Câmara? Os dois. Agora, em breve. Por uma Nova Psicopatologia e Desafios Atuais. Segunda edição. Estão esgotados os livros. Os desafios atuais das práticas de hospitais nas instituições de saúde, que também foi idealizado por ela, foi um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017, certo? Ambos foram publicados pela editora Escuta, além de vários artigos em psicanálise, clínica, saúde e educação, inclusive, recomendo fortemente a vocês, esse aqui, que foi lançado recentemente, né, que é da editora Galma, e ela foi lançado com a gente, né? Não, e tem propaganda para fazer. Ela vai lançar pela Galma também um livro novo, inédito, chamado Psicanálise, Clínica e Cultura. Com Antônio Quiné, Mário Eduardo Costa Pereira, Rosa Mariotto, organizado por mim, pela Rosa Mariotto e o Marco Antônio Coutinho Jorge, do Rio. Vai ser lançado pela editora Galma também. Tá? E uma outra informação importante que a gente está lançando um novo curso de psicanálise aqui em Blumenau, chamado da Clínica Cultura, tá? E também com um corpo docente inédito, super bacana, tá? Em breve vamos estar divulgando nas redes sociais, né? E lembro, agora fazer propaganda também, na próxima semana, segunda, terça e quarta, tem 3 lives, uma com a Rosa Mariotto sobre a função do semelhante na Constituição, quer dizer, o que uma criança pode fazer por outra. Uma live com o professor lá de Pernambuco, o Cavalcante, sobre narcisismo e amor. E uma terceira live sobre a função da escola com a Escola Bebá de Minas. Tá? Então, seguidinho, assim, segunda, terça e quarta. É isso. Marco, já te apresentei, mas aproveita para fazer a propaganda do curso que você vai dar com a Michele, logo também. É verdade, tem esse curso também. Curso dia 12 de setembro, né? Eu e a Michele vamos trabalhar sobre a transferência. A gente vai falar um pouquinho sobre o amor na transferência. Vocês já podem ter acesso aí pelo ESP. E hoje nós vamos fazer um sorteio, né? Para que uma pessoa e mais 2 amigos que estiverem lá no ESP, daqui a pouco o pessoal passa aqui as regras certinho, tá? No final do nosso bate-papo de hoje, vai rolar um sorteio, ok? Certo. Para finalizar a apresentação, queria pedir autorização para a Michele para ler o texto que você postou no Facebook e no Instagram, e logo depois lerei uma poesia do Marco também, para que vocês já sintam como que vai ser a vibe desse evento, dessa live tão interessante. Essa parte vocês não tinham me contado que iam ler texto no livro. Então, mas tá bom, tá lá, é público, né? Michele escreveu, né, no Instagram e no Facebook o seguinte texto, um texto pequeno, dizendo o seguinte: depois de passar por uma catástrofe que quase me tirou a vida, vivo hoje o momento mais lindo e emocionante de minha história. Reencontrei meus filhos, minha família, meus amigos e as perdas que me permitiram encontrar um grande amor. Por mais paradoxal que possa parecer, sou imensamente grata a essa explosão. Ela destruiu as trilhas que me levavam ao passado, seus vícios e repetições. Fui lançada como um foguete no ar e tive que construir coordenadas necessárias para reinventar minha vida. Nunca foi tão verdadeiro meu encontro com o amor. E será sobre ele que falarei com propriedade e experiência agora, não mais amanhã. Meu agradecimento a todos os inscritos, né, que estão aqui nesse evento conosco. Seguem apostando na vida e no amor. Só tem uma palavra para isso: gratidão. E o Marco... Fer, eu vou fazer um comentário. Eu fiquei assustada hoje quando o Marco me manda que tinha mais de 1.000 inscritos para esse evento de agora. Eu fiquei impressionado, porque ontem eu já fiquei impressionado com mais de 500.
Mas quando eu marco, eu olho o celular, Michele passou de 1000, e assim, isso também dá uma pista da importância do tema, né? Sim, a gente tem aqui na realidade, Michele, mais de 1.200 inscritos, né? Desses 1.200 inscritos, não são todos que estão participando aqui agora com a gente, né? Nós estamos ali na faixa de 270 pessoas, mais ou menos, mas que são pessoas que vão receber depois o link, né? Nos seus e-mails, e fora o pessoal que recebeu agora aqui, né? Pelos grupos de WhatsApp que a gente encaminhou também. Então, assim, com certeza vai passar de 1.000 pessoas aí assistindo a gente, né? O que me faz pensar a responsabilidade do trabalho, de carregar o amor nas costas. Ferdinando, desculpa. Tanta responsabilidade. E eu, inteligente que sou, pedi para fazer a apresentação de vocês, que apareço para todo esse povo também, né? Certo? E do livro do Marco, uma poesia que ele escolheu, mais uma vez, volto a dizer para vocês, daqui a pouco temos as informações aqui, temos alguns exemplares ainda a serem vendidos, ele manda com o autógrafo dele, com dedicatório, eu tenho o meu. Né? A dedicatória foi para mim, vou deixar escondida que particular, dele, né, Marco? Bom, o título da poesia, O Amor. Esta besta de conto de fadas, não há uma só alma que em algum momento não tenha sido por ele mordiscada, tocada, atravessada. E mesmo avisadas do perigo, todas desejam ardentemente serem pelo amor, tomadas, incendiadas, devoradas. Gente, bom trabalho para vocês. Estarei aqui acompanhando. Até daqui a pouco, se precisarem de mim. E se precisar de você, a gente grita. Isso. E espero que todos que já estão nos acompanhando, as mais de 260 pessoas, aproveitem muito esse evento. Bebam desse conhecimento que é farto e muito ético. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, valeu, Ferdi. Bom, vou começar aqui então, após as apresentações, né? Eu preparei um textinho aqui bem breve, tá? Mas eu acho que vai direcionar um pouco, ou pelo menos mostrar um pouco daquilo que nós vamos trabalhar hoje de uma forma bem introdutória e que vamos nos aprofundar teoricamente, né, com exemplos de casos clínicos, no dia 12 de setembro, eu e Michele Câmeres falando sobre o manejo da transferência, ok? Vamos lá. A gente supera a perda de um amor com um novo amor. Essa frase, ou ainda essa oração, não poderia ser mais correta. No entanto, alguma coisa aí não vai bem. O que a gente vê é que acaba repetindo sempre as mesmas cenas, independente do objeto que a gente escolhe amar. O novo amor, seria esse novo amor um novo objeto? Uma nova pessoa? Ou uma nova forma de amar? Lacan propõe que o fim de uma análise é indissociável da questão do novo amor. Inclusive, Lacan coloca junto, né, novo amor. O que entendemos como amor, ao menos desde Freud, é daquilo que toca a uma forma sempre particular de amar. Ora, que queiram nos fazer acreditar que a gente ama a partir do que nos foi ensinado, que é o amor, isso é uma besteira. Basta que a gente verifique em nossa vida como nossa forma de amar e exigir amor é distinta da forma de amar de nossos parentes mais próximos e queridos. Que queiram nomear formas de amar e colocar milhões de pessoas dentro de uma categoria, por exemplo, amor passivo, amor ativo, amor útil, por aí vai, tá? Eu me perdi aqui. Bom, essas coisas... Tá, voltando. Queiram nomear formas de amar e colocar milhões de pessoas dentro de uma categoria. Ora, isso serve para vender livros, mas na prática não nos tem muita serventia. Ainda mais quem quer psicanálise, né? Presta para acreditarmos que é assim. Ou seja, isso presta para a gente acreditar, né? Mas no fundo, o amor não é algo ensinável. O amor só pode ser transmitido. Transmissão esta
que tem na falta a sua raiz. Uma falta que está para todos, mas ao mesmo tempo se dá de uma forma única para todos. Assim como não existem duas pessoas iguais, querer que duas pessoas amem da mesma forma é um ato de violência. Dizer que um amor é melhor do que o outro, ou exigir que o amado me dê o que eu acredito que me falta, é o início da devastação do sujeito. Devastação esta que se repete indefinidamente. Quantos e quantos amores, ou melhor dizendo, quantas pessoas não sofrem terrivelmente a ponto de desejar tirar a própria vida porque percebem em determinado momento que há sempre uma repetição em cena. Direi de outra forma, sempre em cena uma repetição. Como num teatro, num filme, numa novela. Às vezes mexicana, às vezes. Mas que cena é esta que insistimos em repetir de uma forma sempre nova? Recorro à poesia para me ajudar aqui. Repete-se a angústia da perda, repete-se a dor da desilusão, repete-se a tentativa frustrada de ser feliz. Repete-se a insegurança, repetem-se as lágrimas, repetem-se aos risos na boca que não é feliz. Repete-se o medo de ser assim. Repete-se o traço da eternidade, repete-se a certeza de que esse negócio de amor não é para mim. Repete-se a ânsia de tentar, repete-se a tentativa de amar, repete-se mais uma vez aquela velha e conhecida certeza de mais uma vez fracassar. Repetem-se as preces, repetem-se as palavras, repetem-se os mesmos prantos. Atormentado, fico no meu canto, esperando a vida acabar. Repete-se a repetição sádica da vida. Repetem-se as escolhas erradas, repete-se uma vez mais essa vida. Até quando o coração não mais suportar a ferida. Mesmo devastado, insistimos que há saída, que é possível uma outra vida, que o amor mora mais além da repetição e que é possível sair disso. É neste ponto que Freud insistiu por diversas vezes, de formas muito diferentes, sempre repetindo a mesma coisa, que a psicanálise pode devolver aos homens e mulheres a capacidade de amar e também de inventar. Bom, esse é o texto introdutório, né, que vocês têm agora para escutar a gente falar sobre. Michele, agora Posso você tem começar? 40 minutos só para você. Que bom, Marco! Bom, queria falar sobre o texto que eu postei na internet, né? Porque as pessoas ficaram muito curiosas sobre qual catástrofe aconteceu. Tanto que ontem, Marco, 3 da manhã me liga uma amiga na lista, dizendo, Michele, tô com insônia, o que aconteceu? Né? Mas veja, por que eu postei esse texto? Né? Não é uma exposição da minha vida pessoal, de maneira alguma, mas, obviamente, eu sofri uma ruptura amorosa que foi muito violenta. Né? Muito violenta, não que eu fui batida, algo desse tipo, mas violenta no sentido que toda ruptura no campo amoroso implica sempre, necessariamente, uma violência. É um golpe de força. É um corte que se produz. Né? Então, interessante porque, obviamente que, e aí eu pretendo desenvolver isso hoje aqui, que quando se produz uma ruptura, se produz também uma espécie de despedaçamento, uma espécie de experiência de dessubjetivação, né? Porque justamente vai mexer em algo que é da ordem daquilo que nos constitui como sujeitos. Por isso que, Marco, né, por isso que o amor, né, ele tem essas duas nuances que caminham juntas. Quer dizer, que o amor ele pode conduzir a vida, mas ele também pode
conduzir à morte. Né? E é interessante porque é uma nuance muito tênue, né? Quer dizer, muito facilmente, né? Quer dizer, o amor ele escorrega, né? Nesses dois sentidos, né? E aí, bom, eu pretendo desenvolver isso, né? E aí, sobre, né? Obviamente que eu falei de mim como sujeito, mas falando, quer dizer, para falar de amor, e aqui eu queria retomar algo que a gente já discutiu em outras lives, em outros cursos, Marco. É importante retomar um pouco, quer dizer, qual é a possibilidade de um analista manejar o amor de transferência do seu paciente? Né? Porque é interessante, porque em Lacan, o que a gente vai perceber? Que o amor sempre é demanda. Ou seja, como que se lida, como que um analista maneja com a demanda? Isso vai depender do lugar e do tratamento que ele deu ao amor e ao gozo na sua própria análise. Então, não é, né? Então, quando eu falo que não é, né, é interessante que não é sem efeitos, né, a experiência de vida do paciente, do analista, né, é interessante porque, né, que, né, quer dizer, né, que é vivida no próprio divã, né, na partir de sua análise, né, isso não é sem efeitos no modo como ele vai conduzir a dinâmica do amor nos processos de análise dos seus pacientes. Primeira questão. Né? Quer dizer, eu queria marcar que eu não estou falando algo do tipo imaginário, do tipo assim, porque, porque ele tem que ter experienciado isso. Não é isso. É o lugar dado e o tratamento dado ao amor e ao gozo na sua própria análise. Né? Eu acho muito belo poder falar disso, né, Michele? O tratamento dado ao amor, né, e ao gozo. Porque, por vezes, se esquece que isso é tratável, né? E que também, e eu acho que essa foi a sacada do Freud, quando começa a escutar os histéricos, os obsessivos, do que padecem os nossos pacientes? De amor, não é de outra coisa. Se não houvesse amor, não tinha sintoma histérico, não tinha aquela dor de cabeça, não tinha nada ali, né? Isso. Agora, Marco, o que eu queria abordar? Eu tenho muitas coisas para falar, da briga tem 40 minutos. Vamos lá. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 momentos, tá? Primeiro, parte 1, o amor e narcisismo na constituição do sujeito. Parte 2, rupturas necessárias à libertação do amor. Parte 2. Parte 3, a solidão do amante e a reinvenção do amor. Bonito, né? Vou dar um livro isso aí. Vamos lá. Parte 1. Me chama para escrever junto. Eu estava escutando uma música do Jorge Vecilo chamado Ela Une Todas as Coisas. E tem uma passagem da música que diz assim: ela une o mar com o seu olhar. Vamos retomar um pouco, né? Quer dizer, na construção do sujeito, quer dizer, né? Então vamos tentar retomar, quer dizer, né? Que quando que o bebê, né? Que nasce vivente, não ainda humano, né? Quer dizer, né? Porque depende de um processo, né? De construção subjetiva para isso. Quer dizer, quando que ele entra no campo do amor? Quando de alguma maneira, né? Ele é capturado pelo olhar materno. É interessante porque por que as experiências amorosas são tão radicais? Porque elas nos fundam como sujeitos. Fora do amor não há sujeito. É impossível. Então, o amor, no primeiro momento, ele é necessariamente o que Lacan, no Seminário 11, vai designar como uma experiência de alienação radical. Né? Interessante porque, e mais, né, na formulação lacaniana, existem 2 momentos em que Lacan vai discutir o amor. Né? Então, na década de 50, no seminário A Transferência, e depois, na década de 70, no seminário 20. Então, no primeiro momento, o Lacan vai chamar o amor, vai falar do amor como semblante, como miragem. E num segundo momento, o Lacan vai falar do amor como sintoma com TH, como aquilo que produz o minodamento dos 3 registros. Né? Por isso que, para ter amor, né? Quer dizer, né, interessante porque não basta
né? Por exemplo, o amor platônico é um amor que fica no campo do imaginário. E esse é um amor enlouquecedor, que é o que a gente percebe, por exemplo, na adolescência, né? É o amor que ele é um amor que ele devora, né? Porque justamente o que pode vir a botar, meu Deus, não aconteceu na minha câmera aqui. O que pode vir a botar um certo dar um certo lugar para o amor, justamente, quer dizer, né, é o encontro com o corpo do outro. Ou seja, sem corpo não há amor. Né? Quer dizer, então o encontro amoroso ele precisa necessariamente dos 3 registros para acontecer. Né? Então, vamos tentar pensar na adolescência. Né? Então, né, quando o sujeito, quer dizer, ele está completamente tomado por um imaginário. Eu acho que aquele filme, aquela série, que é muito polêmica, né, As 13 Razões, ela traz um pouco disso. Né? Um pouco dessa imensidão, né, da dinâmica amorosa. Lembrei, preparando, porque o amor me tirou o sono, né? Em vários sentidos. Então, a pessoa começa a me ligar de madrugada, 3 da manhã, essa ligação agora. E aí tem que trabalhar, né? Bom, no outro dia. Mas, assim, eu tô lembrando, né? Então, esse primeiro momento da experiência amorosa, da alienação, é o que Freud, no Mal Estado da Civilização, vai falar de uma experiência oceânica, de completude radical, de encontro, de preenchimento, né? E é muito curioso porque a cena que me vem é a cena de uma mãe de um bebê, em que a mãe olha para esse bebê e diz, né, no manhês, e o bebê, percebe que é uma experiência de encontro absoluto, e é muito interessante porque quem está de fora não entende. Não consegue ter o registro do que é essa experiência. E é uma experiência que, veja, não passa somente pelo olhar e pela voz, mas é uma experiência que captura e organiza o corpo. Ou seja, é uma experiência que produz um corpo, que institui um corpo e que transforma radicalmente, subverte radicalmente um corpo que até então funcionava no registro da biologia e agora passa a funcionar no registro do erótico. Então é muito interessante porque não é um erótico em si mesmo, mas é um erótico que responde ao olhar e à voz do outro. É muito interessante porque mesmo, quer dizer, quando isso se inscreve, mesmo antes do bebê ver a mãe, ele começa a ter uma série de registros da presença dela. Então, muito lindo, né? Porque, veja, mesmo a mãe estando ausente, ela é inscrita psicicamente nesse bebê. Então, aquela cena radical, né? Do carro chegando, a porta abrindo, e é muito importante, é muito interessante observar que o bebê já sabe que a mãe chegou. Percebe? Que então, uma experiência em que ele pode antecipar e que ele sai da condição de refém desse outro. É muito interessante porque nisso eu vou retomar um pouco um livro sobre ambivalência materna, Amor e Ódio, Ambivalência Materna, deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, ai meu Deus, cadê a câmera? Aqui, da Michelle Binaim, em que ela justamente vai discutir uma coisa muito importante, que é, veja, o amor, né? Ele é uma experiência, né, que ele necessariamente implica, e é muito interessante porque Lacan vai discutir um pouco isso em sua obra, né? Quer dizer, o amor ele é ambivalente por definição. E é curioso porque essa sensação que a gente tem, ou o discurso de que o amor é bom e o amor é belo, né? Claro que a gente pode lembrar lá do Banquete, de Platão, né? Enfim, aí eu poderia retornar um pouco
né? Quer dizer, o que funda, quer dizer, né? Nos discursos sobre o amor, né? O que vai aparecer ali, né? A ideia do encontro amoroso como uma ideia de reencontro. Reencontro com o quê? Né? Então, vou lembrar um pouco, quer dizer, no início éramos um. No início éramos um. Com o que a gente fazia um? A gente fazia um com a mãe. Né? Então, lá no banquete aparece assim, no início éramos um. Aí Zeus ficou bravo com os homens, né? Os seus caprichos humanos, larga um raio dos céus, divide os humanos em dois e a gente passa o resto da vida procurando a nossa outra metade. Quer dizer, interessante, né? Porque o que a gente escuta, né? Quer dizer, no senso comum está colocado, né? A tampa da panela, né? Quer dizer, essa ideia de, quer dizer, encontrando um grande amor, eu vou ser completo. Quer dizer, como se a promessa do encontro amoroso é uma promessa de encontro de uma plenitude supostamente vivida, ou um encontro com um objeto supostamente tido e perdido, né, no próprio processo de construção psíquica. Né. Então, é interessante porque quando eu venho insistindo, né, de que necessariamente, aqui eu vou retomar um pouco o Winnicott, quando ele vai falar da importância do ambiente, e aí ele vai falar da mãe suficientemente boa. Né? Quem é a mãe suficientemente boa? É uma mãe que consegue se adaptar às necessidades do bebê, mas aos poucos, gradativamente, ir não respondendo a elas. Interessante porque isso, veja, quando eu digo assim, que um bom analista, no sentido de um bom condutor de análises. Não estou falando aqui o bom no sentido de adjetivo, mas eu digo assim no sentido de um analista interessante. Necessariamente. Porque o que a gente espera de uma análise, Marco? A gente espera de uma análise duas coisas fundamentais. Leveza e uma relação mais amorosa consigo, com o mundo e com o outro. Querida, vou colocar aqui 3 experiências minhas, né? Dos percursos que já fiz. A primeira foi uma psicoterapia, fracassou miseravelmente, como toda boa psicoterapia deve fracassar, por isso fui para análise, né? Mas é interessante que me trouxe muitas coisas interessantes nessa psicoterapia, só que estava muito longe de ser uma psicanálise. Primeiro que eu não falava tudo que vinha à cabeça, segundo que eu tinha muita vergonha, terceiro que era amigo do meu pai, sabe, todos os elementos para que assim, não vai ter análise, ok. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sacar, né, que já chegou no ponto, né, que você está falando, que ele cochilava às vezes. Eu no divã, ou não, né, coitado também, mas cansado que estava, com fome, não sei, mas tu cochilava. E aí eu comecei a sacar que era eu que fazia minha própria análise, né? Ok. Depois eu saio daí, procuro uma outra analista e assim, foi toda uma questão necessária na época, né? Eu fiquei uns bons anos, acho que uns 8 anos em análise com ela, e também teve um percurso muito interessante. Mas eu quero marcar isso. Havia algo que me parecia que não era uma pessoa ali. Mais uma vez, estava sozinho. E a minha demanda é muito específica, é mais ou menos assim, uma mulher vai me salvar, né? Como é que é, Marco? Eu não escutei essa uma demanda frase. Muito específica, uma mulher vai me salvar, né? Era essa uma fantasia muito interessante. Sim, exatamente, virou para minha filha mais ou menos me salvou, coitada da minha filha. Mas aí vou para Curitiba, e em um determinado momento eu estou muito mal, muito angustiado, o avião quase cai, estão falando que o meu áudio está ruim?
Tá ruim meu áudio, gente? Deixa eu mudar aqui, então. Eu tô te escutando bem, Marco. Tá? Tá. Qualquer coisa me avisem aqui. Mas o que acontece, né? Eu vou para lá e em Curitiba, depois de falar certas coisas que não se fala nem para si mesmo, né? Por isso que é importante o analista. A hora que estou indo embora, ela fala: Marco, tudo bem? Qualquer coisa me liga. Ali, nessa intervenção, eu soube. Agora eu posso fazer uma análise. Claro. Por quê? Marco, vai. Posso entrar? Pelo simples fato que ali, em um olhar e meia dúzia de palavras. Mas, Marco, posso entrar? Sim. Vai, deixa eu te ajudar, vai. Deixa eu te ajudar. Eu fico aqui me mordendo. Mas, Marco, lindíssimo o teu exemplo. Vou ficar quietinho. Porque, veja, a rigidez de um analista tem a ver com a sua rigidez. É interessante, porque, veja, pode observar, né? E nisso, eu conheço muitos analistas, a gente coordena curso de pós-graduação, acaba conhecendo muitos. Mas é interessante, né? Porque eu passei por uma experiência também, né, em Curitiba, de um analista que dormia na minha frente. Dormia, eu era uma jovem, com 17 anos. Né? Pinta dormia, mas eu achava, veja, e essa é a questão do poder abusivo de uma análise mal conduzida, porque a mulher dormia e eu achava que a culpa era minha. Percebe? E aí, nisso, quando eu passo, né, é interessante, né, porque eu passei a graduação fazendo, e no último ano de faculdade, quando eu passo meu mestrado em São Paulo, né, ali no 4º ano já, e aí eu vou fazer análise em São Paulo com a Maria Itaquel, que foi uma baita analista na minha história, obviamente que, né, já passei por outras pessoas, enfim, faço uma minha análise em Porto Alegre atualmente, mas esse acolhimento que tu falas, Marco, ele é fundamental e ele tem a ver com a vida e a experiência pessoal do analista em sua própria análise. Porque, veja, essa rigidez, e eu brinco muito, né, do analista aeromoça. Quer dizer, sabe o que é isso? Isso é defesa. Isso é não escutar. Né? E aí eu lembro, eu já falei numa outra live, um livro As Belas Lições, da Rádio Minas Guri, né, em que, né, no caso da Freud na latrina, que é um caso que eu sempre relembro, que isso, o cara está escutando a teoria, mas não escuta o seu paciente. Por quê? Porque ele está muito mais interessado na teoria. Quer dizer, então, eu acho que tem uma experiência aí de conexão de escutar a si mesmo e de também escutar o outro. Percebe? Então, quer dizer, isso que se passa, Marco, é um nojo em vários, assim, porque é uma dureza, uma rigidez que aponta para uma fixação libidinal, para uma falta de maleabilidade. É engraçado você falar disso. Das relações humanas. Isso está muito além de uma análise. Sabe o que é isso? A pessoa, sabe, é quase um adolescente que sai na rua e fica rígido, duro, e vê alguém e diz oi, e se assusta. É isso. Isso é fragilidade. Isso é desamparo. Né? Então, quando eu digo assim, no nosso curso daí, oi? No nosso curso eu vou falar de um caso de uma moça que acaba me encontrando no bar, e aí depois eu entendo que ela me seguiu até o bar, né? E como isso foi importante para caminhar na análise dela. Mas isso no dia 12. O que eu queria dizer... Deixa eu contar. Calma lá. Para fechar... Marco! Quanto que eu quer falar? Não, peraí. É Michele e Marco, peraí. O tanto que, no fundo, né, o primeiro analista me coloca numa condição na qual eu já estava, né? E a minha demanda era, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô sozinho, não sei o quê. E o quanto eu acabo me vendo nesse mesmo lugar. A segunda analista, no mesmo ponto. Eu acho que a terceira analista, que é a que eu estou até hoje, né? E, assim, mudança de vida. Mudança de analista, às vezes, é mudança de vida. Geralmente, né? Mas
ali mostrou para mim que, olha, você não está sozinho. E aí vem uma ideia do Freud, que nós não devemos corresponder à demanda dos nossos analisantes. Aham. Só que não é toda demanda que nós nos furtamos. Por quê? Aí eu lembro do Lacan no Seminário 20. A demanda de amor, ela é impossível de ser satisfeita. Sempre demanda mais, 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 mais. A gente pode devolver uma demanda de amor com um pouco de amor. Ou ainda, devolver uma demanda de amor com aquilo que a gente pode oferecer. Marco, Que é a mas nossa veja, própria castração. Pode. é muito bonito o que você está falando, porque veja, né? O amor precisa ser acolhido. Acolher o amor é diferente de responder ao amor. Tá? Por isso que Freud usa o termo manejo. Acolher o amor implica em manejar o amor. Que lugar que vai se dar? É muito lindo, porque numa análise, justamente, a gente precisa acolher o amor, para que o paciente possa, via associação livre, colocar esse amor em palavras. Porque sem o amor, que é o motor da análise, mas também o motor da resistência, faz parte, porque é muito bonito, assim, né? Quer dizer, sem o amor não há nada, não há processo analítico. Né? E mais, assim, né? Quer dizer, toda a condição de uma análise implica nesse manejo, né? Enfim, do gozo e do amor na vida do paciente. Agora, volta um pouquinho ali da questão do bebê, que eu estava falando, a primeira operação de causação do sujeito, lá do seminário 11, né, alienação, né, e eu falava né, quer dizer, é interessante porque eu lembrei do Winnicott, da mãe suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? É uma mãe que, antes de tudo, ela é mulher. Porque, veja, se ela é toda mãe, o bebê, ele entra na posição de objeto que completa ela, necessariamente. Né? Então, acho que tem uma questão importante nisso, né? Porque o que a gente, né, percebe, quer dizer, as lambanças da clínica com bebês ou clínica com crianças, eu digo lambanças, eu falo de uma dimensão do excesso, daquilo que escapa, daquilo, de uma dimensão incestuosa, né? Porque o que é um incesto, por definição, psicanaliticamente falando? De 2 fazer 1. Isso é um incesto. Né? Então, de alguma maneira, quando uma criança fica aprisionada no espelho, relembrando, né? Interessante, porque o estadio do espelho foi escrito junto à função da psicanálise em criminologia e agressividade em psicanálise. Você deve lembrar disso, Marco. E é interessante porque, quando o Lacan vai falar do espelho, né? Quer dizer, então, o que ele está falando? Dessa captura da criança ao olhar do outro, a essa imagem que ela é ortopédica, mas ela também é alienante. Mas veja, existe uma segunda operação, que é a operação de saída do espelho, em que é a separação. E por isso a importância da presença e ausência, né? Porque, veja, o aparelho psíquico ele se inscreve a partir da presença e ausência do outro. Quer dizer, não tem a presença constante, não tem aparelho psíquico. Ou seja, pela falta. Né? Agora, eu estou lembrando isso porque, né, o que a gente observa, e aí eu quero lembrar o livro da Rosa Mariotto, que está para sair agora. Deve estar saindo do forno, vou perguntar para a Rosa. Sobre luto na infância, em que eu escrevo um artigo lindíssimo, sério, muito lindo, intitulado Em Quantas Mortes se Faz uma Vida? E é interessante porque a gente percebe que os pais, de alguma maneira, né, porque aí eu acho que né, isso que a Benaim vai falar da ambivalência é interessante porque, veja, sem morte não há vida. E o que é ambivalência? Eu acompanhei muitas gestantes em análise, que são minhas pacientes até hoje, e é bonito isso, né? Porque, né, as crianças crescem e às vezes, bom, o menor é pequeno, né?
E interessante, assim, né? Porque às vezes tu encontra, né, assim, sei lá, no supermercado, bom, né? Você conhece que nem desde quando tá na barriga da mãe, assim, a gente. É bonito isso, né? Mas é muito interessante, porque o que a gente. O que é acompanhar uma gestante? É acompanhar suas ambivalências e fantasias de morte em relação ao bebê. Né? E é interessante porque como é que essa fantasia de morte... Porque é interessante porque é quase como, né, se coloca ali, né, para a mãe uma fantasia de ser devorada pelo bebê, né? Uma fantasia de apagamento da sua condição subjetiva. Né? É interessante porque chegou algum momento quando essa mãe, né, e aí eu lembro o filme do Woody Allen, né? O que é uma grande mãe? É um seio gigante. E o que é um bebê? É um bocão. É isso. Né? Percebe que aí tem uma completude? Né? Mas é interessante porque quando a mãe deixa de ser seio e o bebê deixa de ser boca, aí a gente entra no campo subjetivo. Por quê? Porque a mãe se transforma em olhar. Né? E é a experiência da transformação da mãe como olhar e voz que faz com que o bebê comece a se interrogar acerca do seu lugar, do desejo dela. Agora, é importante marcar que essa pergunta sobre, né, que foi, porque de mim, sabe, ela diz que me ama, mas ela sai para trabalhar, ela dorme com meu pai, me trai, me abandona, me deixa lá no carrinho sentado. Preciso lembrar que é uma experiência muito dura para um bebê isso. Né? E aí, lembrando, né, nos 3 registros da falta que Lacan vai formalizar, no seminário 4, né, a privação, a frustração e a cassação. E é interessante porque, né, é uma experiência muito dura para o bebê, porque é quase a vivência de uma experiência de morte. Então, quando eu faço essa postagem no Facebook, né, de uma ruptura radical, eu também estou tentando aproximar nisso que permite, de alguma maneira, o sujeito se reinventar e assumir uma outra posição na sua própria vida. Né? Então, é muito interessante porque quando, então, o bebê perde o seio, ele ganha vida, ele ganha o mundo. É muito interessante porque enquanto esse bebê... E aí, né, eu trabalho com muitos bebês, crianças bem pequenas no consultório, e a gente percebe, né, quando essa criança não sofre cortes, não passa pela experiência nem de ficar privada do objeto, nem da frustração, e muito menos da castração, essa criança, ela morre como sujeito, literalmente. Interessante, assim, tem uma cena muito forte para mim, de alguns pacientes que chegam. Uma vez eu recebi um menino de 6 anos. Eu fiquei muito chocada, porque é um menino grande, e ele vem com um bico enorme na boca, no colo da mãe, o orelha quase o tamanho da mãe. E olha aquela cena, eu pergunto, mas ele não caminha. Tu entende, Marco? Mas olha que pergunta forte que eu faço. Ele não caminha? Eu achei que ele tinha alguma deficiência. O que a mãe me responde? Ele é preguiçoso. E ela me responde isso gozosamente. Gozosamente. Então é interessante porque aí a gente está, e durante a sessão, com os pais, a primeira entrevista, a criança passa o tempo inteiro enfiando a mão nos orifícios da mão. Todos marcam. Na orelha, na boca, no nariz, nos olhos. E aí eu digo, eu faço uma intervenção na hora e digo, eu estou conversando com a tua mãe. E o guri me olha, assim, muito assustado. Porque eu digo, né? Agora é interessante que o pai é do lado. Percebe? Então, assim, quer dizer, tu percebe que ali é uma dimensão paralisante do amor, é a dimensão incestuosa do amor.
que não tem corte, que é interessante porque o sujeito ele vai vivendo, se vira nos 30, percebe? Não tem corte. Quando eu digo não tem corte, que é isso, assim, né? Que é essa dimensão do engano, né? Mas eu quero uma bala. Não vai ter bala agora. Quando o corte não se faz, como é que é? Né? Há um encobrimento constante da dimensão da falta, que por ser encobrida, não se escreve. Né? E aí, quer dizer, a gente entra no campo da loucura. Por quê? Me veio uma cena muito forte de uma criança da PAI. Às vezes, equipes de instituições me chamam para, enfim, fazer uma escuta da equipe, ou para o supervisor dar um caso. Um caso de muitos anos atrás, em que uma criança, um menino com síndrome de Down, que a mãe masturbava ele para acalmar. O que eu quero dizer com isso? Né? Que quando o amor e quando os cuidados maternos, né, eles operam fora do registro do grande outro, ou seja, fora do campo da cultura, né, ainda mais na época atual, em que os pais, com uma lógica assim, o que eu faço na minha casa, o problema é meu. Né, como se pudesse tudo. Né? Então, quer dizer, né, e aí um outro caso que está publicado numa revista da PC, um caso que é num artigo chamado Ambivalência Materna, que marca um caso que foi assustador para mim. Eu recebo uma menina de 9 anos com alopécia, caiu todos os pelos do corpo, todos. E quem me encaminha o caso é uma dermatopediatra. E ela não entendia, tinha algo que escapava ali. Eu tratava, e tinha dermatite atópica também, né, na pele, essa criança. 9 anos a menina tinha. Quando eu recebo a mãe, eu começo a investigar. Eu descubro que essa criança mamava até os 9 anos, no seio materno. Era um segredo entre a mãe e ela. Mas isso não é sem efeitos. Por quê? Quando a gente fala que o significante altera a própria dinâmica do corpo, porque a gente está apaixonado, a gente sente coisas no corpo. Né? Quer dizer, as palavras produzem coisas no corpo, capturam o corpo e dão forma ao corpo. Você não vai, né? Quer dizer, palavras que organizam o corpo. Interessante porque, olha, né? Quer dizer, a menina seguia aos 9 anos com todos os dentes de leite na boca. Todos os pelos do corpo caíram, ou seja, ela precisava se transformar num bebê para suportar seguir mamando no seio materno. Tu entende isso, Marco? Que forte. Percebe? E é interessante porque qual é a fantasmática, né? Então, qual é a fantasmática que está por trás disso? Né? O pai da menina viveu uma experiência em que, e aí eu retomo algo muito importante, né? Quando o Lacan formula, na década de 50, mais especificamente 53, no discurso de Roma, o conceito de função simbólica, que de alguma maneira, lá nos complexos familiares, ele vai chamar de imago, os imagos parentais. O que é uma função simbólica? O que é isso que a gente chama de função materna e função paterna? É uma função de nomeação. Uma nomeação que, ao nomear, ao nomear uma criança como filho, fabrica uma mãe. Mãe que delimita, né, lugares. Então, quer dizer, uma família, para poder operar como família. E aí eu lembro um filme muito importante chamado Decanagem, do Polanski, Deus da Carnificina, que ele mostra quando, quer dizer, a diferença de lugares desaparece. E quando essa diferença de lugares desaparece, o que você tem é a morte. Né? É interessante porque aí esse pai,
quando entra na adolescência dele, a mãe se separa e vai viver uma vida adolescente com ele. Então, olha o horror dele. Por isso que Lacan vai falar nessa transmissão geracional, que o horror dele, frente à possibilidade da filha entrar na adolescência. Porque o que acontece na história desse pai? A mãe dele passa a transar com todos os seus amigos dele. E quando ele se dá conta de que isso faltava a ele, ele vai morar com o pai. Percebe? Depois uma realização. Marco, desliga o teu microfone. Consegue? Por causa do barulho. Vamos lá. E olha só que interessante. Fazer barulho aqui? Eu tô brincando contigo. Não, eu sou chato. Quem já foi meu aluno sabe. Pegou no celular, larga o celular agora. Escuta, então, não, porque me desconcentra mesmo, Marco. Tá? Eu tô aqui, enfim. Mas é muito bonito, porque aí o que acontece? Quando a filha começa, né? Então, não, porque a pergunta é, tudo bem, a mãe dava de mamar para a menina. A pergunta é, ninguém viu, ninguém fez nada, o pai não sabia. De alguma maneira, era um favor que essa mulher fazia para ele. Porque a possibilidade da filha entrar na adolescência reatualizava para ele a possibilidade de realização do incesto, não mais com a mãe, mas agora com a filha. Percebe? Então tem algo aí, né, que ultrapassa o casal parental. Né? Aquela nota sobre a criança, eu falo da criança como sintoma do casal parental, né? Mas que isso implica muitas vezes uma fantasmática que ela é familiar. Né? E que muitas vezes, quer dizer, só vai ser, de alguma maneira, rompida quando alguém ali entrar em análise e mais, levar a cabo, seguir essa análise até o fim. Né? Então, o que a gente tem aí? Né? Marco, tá dando para acompanhar? É que eu só tô tirando. Olha, para mim, sim. Eu tô adorando. Tá, vamos lá. Veja, então, o que a gente tem aí? Quer dizer, quando é que o mundo, né, e tomando um outro conceito clínico, eu acho importante, quer dizer, quando é que o mundo surge para o bebê? Quando justamente a mãe consegue retomar a sua vida como mulher. Né? Então, quando a mãe passa a ter outras coisas além do bebê, ela também libera o bebê para ter outras coisas para além dela, que é o conceito do Winnicott, a apresentação do mundo para o bebê. Né? Quer dizer, então, é interessante porque perde a mãe e ganha o mundo. Então, o que eu estou falando nisso? Que a experiência da vida implica numa morte sempre. E mais, a entrada, a passagem da natureza à cultura, ela é feita com muita violência. Porque ela é feita de cortes e de costuras. Usando uma expressão da Dominique Fingerman, num texto sobre a mãe. Quer dizer, de cortes e de costuras necessários. Né? Porque, veja, se o sujeito... Quer dizer, ele fica... Porque, veja, eu estou falando de uma passagem da natureza da cultura que implica numa passagem da família social. Isso é tão forte porque... Né, quer dizer, a família nos aprisiona. A família é incestuosa. Por definição. Né? Por que eu digo? De alguma maneira, e principalmente, é interessante que eu estou falando da família burguesa, família moderna, né? De alguma maneira, marca tanta coisa, mas assim, quando tu falou lá da questão da rigidez do analista, eu lembrei de uma passagem do Caligares, no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, em que ele fazia análise com o Sérgio Leclerc, e vai numa festa, e o Sérgio Leclerc está vestido de mulher. E quando contaram do que ele fica completamente siderado. Como assim? Sabe? Quer dizer, é interessante assim, né? Porque ali se escreve a dimensão da falta. Opa, ele não é todo ele é completo. Ele é um sujeito. Quer dizer, então, saber que o analista é um sujeito também permite ao paciente ser um sujeito. E sair dessa rigidez. Porque, veja, uma rigidez que cristaliza lugares. Toda vez que a gente tem uma rigidez que cristaliza lugares, a gente tem a morte. Quer dizer, uma paralisia que conduz à morte. Então, volta ali.
né? Tem uma paciente bonitinha que ela diz assim, uma adolescente, né? Ela tem medo de ir pro social porque ela diz assim, as pessoas vão perguntar, quem sou eu? Elas fazem uma pergunta bonita. Quem sou eu na fila do pão? Claro, porque de alguma maneira, né? Então a experiência amorosa é uma experiência também narcísica. Quer dizer, quase como de uma certa garantia de lugar. Eu sei quem eu sou, né? Então por isso, quer dizer, pais muito legalzinhos são pais muito sacaninhas. Muito sacaninhas por quê? Porque aprisionam seus filhos. Uma passagem lindíssima de uma... Isso foi uma história que eu escutei no curso de graduação que eu estava dando aula, em que a mãe diz assim, tá, mas filha, tá, o sonho da menina é sair de casa, né? Tá, mas por que sair de casa? Aqui tu tem estudo. Fala da mãe. Aí a guria diz assim, mas mãe, eu me sinto mal de transar aqui dentro de casa, filho e tal. E a mãe foi, não, mas não tem problema, mãe, bota isolamento acústico na porta. Mas mãe, eu não tenho liberdade. Não, mãe, bota o frigobar. Mas mãe, não, a mãe bota uma cama de casal. Qual é o convite? Não saia de casa. E hoje, esse não saia de casa, ele se escreve de uma maneira muito cruel, porque ele aparece da seguinte forma. O mundo é muito perigoso. Não vá para o mundo, porque ele é muito perigoso. Fica aqui com a mamãe. Faça a mamãe gozar, papai gozar. Vamos gozar aqui todos coletivamente. Né? Então é interessante porque quando é que isso muitas vezes se rompe? Quando o cara pega a mala dele e vai embora. Quando alguém rompe com essa lógica, né, que muitas vezes pode vir do adolescente, essa ruptura. Né? Então eu lembro, interessante assim, né, a expressão, né, do passado tinha a expressão assim, né, porque eu fugi com teu pai. O que era fugir? Era uma ruptura. Eu romper, então, quer dizer, necessariamente, né, a entrada na experiência amorosa, ela implica necessariamente uma ruptura. Eu vou ser clara com isso. Ela implica necessariamente uma ruptura com a família de origem. Porque dentro da família de origem a gente não vive o amor, a gente vive o incesto. Estou falando isso com muita segurança. A gente não vive o amor, a gente vive o incesto. Por que a gente vive o incesto? Porque de alguma maneira, e é interessante assim, né? E aí a gente teria que pensar historicamente nos diversos formas de organização familiar, né? Quer dizer, eu estou falando da família localizada, a família moderna tem esse modo, esse funcionamento, né, incestuoso. Né? Então, qual é o momento de saída da família? Primeiro, quem é o primeiro representante do grande outro para a criança? Primeiro, a mãe. Mas no segundo momento que a gente espera que outras pessoas possam ocupar esse lugar. Então, um lugar, quer dizer, uma função importantíssima que hoje, né, a gente poderia assinalar como algo, é a função da escola. A escola tem entrado como terceiro e mais. Eu faço um trabalho de escuta com professores em escolas. E o que eles dizem? O cara chega com 6 anos na escola e não sabe limpar a bunda. Literalmente. Não sabe limpar o seu cocô. Não come sozinho. E aí quando a gente vem entrando e perguntando, eu tô falando, Marco, não é um caso isolado. Tô falando de uma epidemia. Onde que a criança dorme? Na cama dos pais. O que ela come? Mamadeira. Percebe que se cria uma paralisia e quando a criança vai para a escola, ela é convocada a responder como sujeito e ela não tem recurso para tal. E ali vem os diagnósticos, Asperger, autismo, TDAH, transtorno positivo. Então, quem paga o preço da lógica incestuosa na família é a criança e ela paga com o seu próprio corpo. O que quer dizer com isso? Né? Quer dizer, é quase como ali a gente joga o bebê fora, junto com a água do banho. Mas a criança, ela padece subjetivamente. Né? Então, acho que tem uma pergunta aí que ela é muito mais ampla. E por isso que, né, eu criei esse curso novo, Psicanálise da Clínica e Cultura. Porque a pergunta é,
há quantos anos é essa função terceira? Quer dizer, né, quando surgiu ali o caso do Nardoni, que jogou a menina da janela, a minha pergunta foi, ninguém viu? Né? Então, de alguma maneira, a gente trata as crianças hoje como se fosse um objeto de propriedade privada dos pais. Né? Como se o social... Tem um livro da Manonin, assim, um livro sobre adolescência, capinha vermelha, esqueci o nome agora, como se a cultura não chega mais à criança através do grande outro, mas através do fantasma parental. É quase como se a criança fica também muito à mercê, né? Como se a criança fica à mercê, né? Dessa, muito sem recurso para sair. Né? E aí o que a gente percebe? Que as coisas tornam na adolescência. Então, é interessante, né? Porque como se, né? O que é necessário para conseguir sair? Né? E aí, assim, eu acho que é importante marcar que isso também tem a ver com uma certa crise atual sobre qual é o sentido da vida. Porque acho que tem um ponto aí importante, né? Que quando eu conto dessa cena da mãe, do adolescente, que vai propondo coisas para que ela não saia, né? E eu lanço uma pergunta para ela. Né? Eu estava como professor na ocasião, né? Era uma mulher mais velha, assim. Eu fui estudar depois dos 40, acho. Depois dos 20, 30, sei lá que idade que ela tinha, filha, né? E eu falei, bom, mas e teu marido, né? E ela me olha e diz assim, mas eu vou ficar fazendo o que com esse banana dentro de casa? Uma resposta lindíssima, percebe? Porque, assim, essa covardia. Que uma covardia? Marco, eu vou provocar. Uma covardia gozosa e gozante. Michele. Calma. Espera, deixa eu acabar essa A hora. Uma covardia gozosa e gozante que faz com que o sujeito fique num casamento furado porque tem medo de ir para a vida. Ele tem medo de ir para a vida. Percebe? Então, quase como... O que é isso? Eu já te libero. O que é isso? É quase como... Eu quero ter tudo e não perder nada. Quer dizer, então é interessante, quer dizer, né? Porque quando alguém está separando, e nisso, assim, quando eu digo assim, o momento mais interessante da minha vida, foi que foi super legal o que aconteceu. Foi uma ruptura brutal. Pá! Uma explosão que me jogou para fora da relação. Como se fosse, imagina um foguete, me jogou como um foguete para fora da relação. Eu tive que reconstruir tudo. Com muita análise, obviamente. Né? Mas sendo hoje muito grata a isso. Porque talvez, quando não há uma ruptura, o sujeito não consegue se libertar. Então, o que eu quero dizer? Que o preço da liberdade ele é doído, mas ele vale a pena. Porque o que é se libertar, se não se libertar das amarras que nos ligam à realização do incesto familiar? Vou lembrar do filme, do livro, chamado Lavoura Arcaica. Todos os caminhos levam a casa. O que uma análise permite? Você não precisa voltar para casa sempre. Porque, de alguma maneira, o que a gente vai descobrir é que existem outras casas para além da casa familiar. E mais, um encontro amoroso, ele só é interessante na medida em que ele permite ao sujeito conhecer outras casas. Ou seja, na medida em que permite ao sujeito ter uma vida. Ou seja, ter uma vida fora do relacionamento. Fala, Marcos. Pergunta! Essa aula particular tá maravilhosa. Bom dia! Eu quero fazer uma pergunta. Sozinho, não vai mais me chamar, né? É o seguinte, vamos lá.
Muitas coisas, né, Michele, que a gente vai conversando assim, escutando você é sempre fantástico, né? Já estamos encerrando, tá, pessoal? Infelizmente. Eu queria colocar sobre duas coisas. Uma outra para seguir conversando, né, Marco? Sim, por isso que já está marcado o dia 12. A gente já marca duas para... É o seguinte, eu acho que tem uma coisa aí, Michele, que a gente precisa retomar, de repente, até no dia 12, que é a questão do ser, né? Que esse lugar que, de alguma forma, me é ofertado e eu aceito ficar, né? Isso é morrer. Por quê? Porque quando você me fala desse caso da criança e tal, tem muito a ver com o desejo da mãe, e às vezes também com o desejo do pai, ou o desejo de algum outro. E ficar nesse lugar... assim, e ficar nesse lugar... Lacan traça uma diferença. Uma coisa é a criança como objeto do desejo materno, do sintoma da mãe, outra coisa é a criança sintoma do casal parental. Tem uma diferença aí. Sim. Não, mas eu fico pensando aqui que estar nesse lugar de alguma forma, garantir um amor mortífero. É um suicídio, né? Por quê? Porque eu acho que isso que é bacana numa análise, é você poder ir se desfazendo, né, desse ser que te fizeram acreditar que você era, a ponto de o corpo mesmo responder a isso, como você bem disse. Eu posso falar aqui de vários casos, mas eu prefiro falar do meu, né? Eu tive uma época que começou a aparecer manchas brancas em mim pelo corpo, e aí eu fui no dermato, ele mandou ir para um endócrino, o endócrino falou, isso é vitiligo, um endócrino muito querido. Daí ele falou assim, isso é uma doença autoimune, você não vai ter problema nenhum com isso, só um problema social. Só, né? A aparência, tudo não conta, é o de menos, né? Ele era comportamental, tá, gente? Mas, ok. Ele fazia terapia com comportamental, inclusive, então o trabalho que ele queria fazer comigo de botar o remédio no horário e tal. Vou para análise, começo a falar de algumas coisas e lembro de um apelido que me davam de rato branco. Entre outros apelidos. Até que eu elaboro isso, aquilo estava em mim. Desaparece a vitiligo. Eu quero falar disso por quê? Porque uma vez que eu escuto essa palavra, isso me coloca num lugar e de alguma forma o meu corpo responde a tal ponto que eu me faço ser isso. Da forma como me é possível. E enquanto eu não vou para análise, trabalho isso em análise, vou, raspo, choro em posição fetal, né, que a gente brinca, né, e sai sorrindo, e sai chorindo, né, chorando e rindo, até que eu não resolvo que, cara, isso não é para mim mais, já foi, e foi importante, mas agora não mais. Não tem vida aí. Então, Marco, oi? É só morte, não tem vida. Isso, por mais que eu exista, não tem vida. Marco, quanto tempo a gente tem ainda? Nenhum. Já passamos 13 minutos. Espera então. Deixa eu falar uma coisa importante. Deixa eu... Opa! Uma coisa importante, né? Quer dizer, então, o amor... Né? Então, vou retomar um pouquinho que eu falei lá no início. Né? Quer dizer, quais são os grandes textos que Freud vai discutir o amor? A dinâmica da transferência e observações sobre o amor transferencial e o narcisismo, uma introdução. O que eu queria apontar? Que o amor é narcísico, necessariamente, e tem uma dimensão do amor que é o quê? Espelho. Né? Quer dizer, uma dimensão especular. Né? Agora, é interessante porque, quer dizer, como se, de alguma maneira, dizer, o que é a completude amorosa nesse primeiro tempo, né? Que é um pouco isso lá no Freud, do sentimento oceânico, que isso de que nós nos completamos. Nós nos completamos. Você é a tampa da minha panela e eu sou a panela da tua tampa. O problema é acreditar nisso, né? Porque, veja, eu não conheço, né? Eu sou uma pessoa que eu estou apaixonada agora, eu não conheço nenhuma experiência que se aproxime disso. Conhece, Mário?
que é quase uma coisa de... É interessante, assim, né? É uma coisa de uma coisa oceânica mesmo, que ultrapassa de plenitude, é quase uma experiência de loucura. É muito interessante porque o que vai produzir furo nisso? O encontro com o corpo. É o encontro com o corpo do outro que vai botar, de alguma maneira, um limite nessa loucura. Que é a experiência do estar junto, do corpo a corpo, do transar, do beijar na boca. Que é um pouco a experiência que é muito dura para o adolescente. Quando ele está ainda nessa lógica platônica. Então, quer dizer, se a gente entrar na cabeça de um adolescente, ele vai pensar absurdos. Né? Que é aquela coisa, eu vou embora daqui de bicicleta, vou viver, percebe? É uma loucura, que é essa dimensão louca do sonho, do devaneio, né? Quando eu era adolescente, eu falava assim, a primeira vez que eu tiver um salário, eu vou pegar meu salário e vou ir dirigindo para Barra Velha, que meus parentes, tudo lá de parte da mãe, por parte da minha mãe, vou dirigindo para Barra Velha, Santa Catarina, e vou chegar buzinando na cidade. Todo mundo vai saber que sou eu. Nunca fiz isso. O dinheiro vai sempre para pagar conta, ou para uma viagem. Né? Agora, é interessante porque, né? E aí, eu quero finalizar com uma coisa importante, né? Tem uma frase do Lacan, que diz assim, ó. Acho que a gente pode finalizar com essa frase, pode ser? Pode. Lacan, Seminário 20, ele diz assim, só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Linda frase. Né? Ou seja, né, acho que tem uma dimensão né, que quando o amor fica sem corpo, fica sem lugar, a gente está na dimensão do gozo, não mais na dimensão do amor. Por isso que Lacan fala, né, quando, né, quer dizer, da falação, ele usa uma expressão interessante, da palavração. Né? Porque isso, né? Quer dizer, quando o amor fica sem corpo, sem lugar, ele fica um amor louco. E aí estamos na dimensão do gozo, na dimensão da coisa gozosa, né? Das Jing. Né? E aí sim, a gente está na dimensão, né? Da pulsão de morte, do encontro com a morte, né? Obviamente que hoje não deu tempo, né, Marco? Porque vai ter o curso dia 12 de setembro, né? Que a gente vai dar sobre o manejo da transferência. Né? Hoje eu privilegio trabalhar um pouco mais do amor mesmo, para a gente entrar na parte técnica ali. Sim. Tá bem? Até a dimensão vai ser diferente, né? Aí a Michelle vai ter um tempo, eu vou ter um tempo, provavelmente tem uma colega que vai fazer a apresentação de casos clínicos, né? E que ela vai trazer alguns casos dela, mas nós estaremos lá das 9 ao meio-dia com todos vocês. Vamos lá. O Bruno do ESP, Michele, falou que ia rolar um sorteio. Bruno, como vai ser o sorteio? É só entrar lá no site, no Instagram do ESP, @ESP Brasil, como que é? Marcar a foto, já está lá a foto? Deixa eu ver aqui. É o seguinte, o sorteio é 3 vagas, né? Para o curso do dia 12, comigo e com a Michele Câmeres. Tudo que você precisa fazer é entrar lá no Instagram do... Ô, Bruno, tu não quer entrar aqui para explicar melhor? Tá aparecendo um monte de coisa aqui, ó. Vai ter um sorteio, então, vamos lá. No site do Instituto ESP, vocês vão lá e marquem mais 2 amigos na foto, tá? Que vai aparecer, eu acho que entre hoje e amanhã, fiquem espertos aí. Que daí vai ser 3 vagas sorteadas, 3 vagas gratuitas para você e para os seus 2 amigos, tá? Nós vamos fazer esse sorteio lá no Instagram do Instituto ESP. E também as primeiras 50 vagas do nosso curso vão ser no valor promocional, tá? Já acabou, Bruno? As vagas? Parece que já está ali preenchendo. Mas beleza. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo, pela participação de todos.
Vamos postar daqui 10 minutos. Michele, querida, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu quero agradecer. Obviamente que não deu para mim entrar no último ponto ali. Né? Eu consegui falar das rupturas necessárias, quer dizer, sem ruptura, ninguém tem Eu entendi. Né? O bom, né? Quer dizer, então, né? E mais, assim, né? O que é a invenção do amar? A invenção do amar é justamente um amor que autoriza a viver. Que autoriza a viver. Né? Porque, veja, na lógica do amor, né? Quer dizer, se o amor visa a completude, ou encontro dessa outra metade, ou o encontro daquilo que me preenche, quer dizer, obviamente que o objetivo do amor é a morte. A realização do amor é a realização do cérebro. A realização do amor é justamente, quer dizer, isso de transformar dois em um. Né? Então, quer dizer, como quer dizer, né, há um trabalho, tem uma música do Thiago York do bonitinho, né, que antes de ser dois, você precisa ser um. Né? Então, eu acho que tem algo aí importante que, quando o Lacan vai fazer essa passagem ali, né, da década de 50 para a década de 70, onde ele vai dizer, primeiro ele teoriza, né, amar é dar o que não se tem, né, no primeiro momento. Né? Ele vai falar do amor como semblante, amor como miragem, como alienação. Né? Então, vamos pensar essa alienação do espelho como sendo a lógica amorosa, né? Quase como, né? Eu te amo e a gente fica assim, como aquela cena do bebê, sabe? A mãe diz, ai, que lindo! E o bebê diz, eu sou mesmo, né? Que é bonitinho isso, né? Mas, num outro momento, lá na década de 70, no seminário 21, ela acaba dizendo, não, a função do amor é uma função de enodamento do sintoma. Ou seja, no andamento dos três registros. Né? E é muito bonito isso, né? Porque o que a gente observa na clínica muitas vezes? Né? Quer dizer, que um encontro, eu vou finalizar com uma frase que eu gosto muito, um encontro amoroso, ou seja, um bom encontro, que é uma expressão que eu gosto de utilizar, um bom encontro ele pode modificar, alterar radicalmente os rumos de uma história. O que isso quer dizer? Como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida. Também por hoje. Querida, muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação aqui com a gente. Sábado, dia 12 tem mais. Contigo, eu me sinto num programa de auditório, cara. Eu tô quase baixando o app aqui, Camargo. Sônia Abrão. Nós vamos abrir um programa televisivo assim? Vamos. Fiquem espertos, pessoal, porque vai rolar o ESP On Demand, tá? Onde vocês vão ter a atualização ali de psicanálise o tempo inteiro. Nós estamos trabalhando em cima disso para o ano que vem. Gostaria de falar muito uma coisa aqui. Essa é a aposta da psicanálise, eu acho. Um bom encontro, né, que promova a modificação de vidas. Se não for para isso, nem vale a pena você, sei lá, fazer o que quer que seja em nome da psicanálise. Pessoal, um beijão, muito obrigado. Até a próxima, querida. Oi? Obrigado a todos pela presença. Claro. É sempre bom estar contigo. Igualmente. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.